Já ouviu aquele ditado? Toda história tem dois lados. Pois é, e sempre um lado acaba prevalecendo, sempre um lado fica como a verdade. Mas nem sempre isso é realmente o que aconteceu. E hoje a gente vai mostrar pra você 5 mentiras que muita gente acredita, que você acredita, mas que na verdade não tem nada a ver com a realidade. Mentiras sobre a história do nosso país. Põe no ar. E aí pessoal, beleza? A gente vai falar hoje sobre algumas mentiras da história do Brasil, algumas coisas que iludem muita gente, né? Principalmente na história que a gente aprende, na escola que a gente aprende desde que é criança. Como vocês viram, hoje tem a foto do Caetano Veloso aqui atrás, né? Faz parte da história do Brasil, de alguns períodos que a gente vai falar inclusive, e algumas pessoas dizem que eu sou parecido com ele. Enfim, hoje coloquei o Caetano aqui atrás e a gente vai falar de Brasil. A gente vai começar falando sobre a clássica. Quem descobriu o Brasil? Muita gente sabe, a gente não concorda, né? Já com aquela história de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que na verdade ele achou o Brasil. Quem descobriu o Brasil foram os índios. Isso muita gente sabe. O que as pessoas não conhecem é que, na verdade, Cabral não foi o primeiro português a chegar no Brasil. O primeiro português a chegar no Brasil não foi ele. O que ele fez foi tomar posse de uma terra que já tinha sido descoberta pelo português Duarte Pacheco. Pois é, o Duarte Pacheco chegou aqui, tinha encontrado o Brasil primeiro, organizou o país. Cabral acabou tomando posse do território 2 anos depois que Duarte Pacheco descobriu o país. Então essa história de que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro português, o primeiro europeu a conhecer o Brasil, isso é mentira. Outra história que a gente tem na mente, desde que a gente começa a estudar história do Brasil, aqui na escola, na internet, a gente vê, é a questão da Lei Áurea. A Lei Áurea que aboliu a escravidão aqui no nosso país. Foi assinada pela princesa Isabel, na época que ainda era monarquia no país, né? Porém, muitas pessoas atribuem à princesa Isabel o título de pessoa do bem, que pensava nos outros. Na verdade, o que ela fez quando ela assinou a Lei Áurea foi algo que ia acontecer. O governo monarquista iria cair, provavelmente, se não assinasse uma lei que abolisse a escravidão. Já tinha tentado outras leis que não aboliam completamente a escravidão, mas a pressão popular aumentava mesmo assim. Por isso, criou-se a Lei Áurea. Na verdade, não foi um ato de generosidade, um ato de muita grandeza da princesa Isabel, não. Foi só questão de necessidade, porque a pressão popular para abolir a escravidão, né? A escravidão não tinha como sustentar mais no nosso país. Por isso, realmente, a Lei Áurea foi assinada, né? A escravidão abolida. E quem nunca ouviu falar do Zumbi dos Palmares, né? Colocado como um herói da causa dos escravos, da causa negra aqui no país. Pois é, mas muitos historiadores defendem a ideia de que, na verdade, Zumbi dos Palmares não era a favor da abolição, não brigou pelo fim da escravatura aqui no Brasil. Muitos dizem, inclusive, que Zumbi dos Palmares tinha escravos, ele era um homem de bens, de posses, e que na verdade só preocupava-se com a sua riqueza mesmo. Ele não queria que a escravidão acabasse, ele possuía muitos escravos, inclusive. Na verdade, ele não era o líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi, ele foi colocado a líder depois que o Gango Zumba, que era o verdadeiro líder, né, foi assassinado pelos seus colegas de Quilombo. E muitas pessoas contam que Zumbi dos Palmares até mandava matar, cometia maus tratos com os escravos que fugiam do Quilombo dos Palmares, aonde ele foi colocado como líder. Ou seja, Zumbi dos Palmares não era um defensor da causa abolicionista. E não é esse líder aí contra a escravatura que muita gente considera o Zumbi dos Palmares, né? Outra história muito contada de forma errada é a questão da revolta da vacina. Quando a gente fala em revolta da vacina, né, saiu na mídia, na imprensa. O que é a revolta da vacina quando a gente pensa nela? O pessoal não quis tomar vacina lá no Rio de Janeiro, se revoltou porque não queria tomar uma vacina. Na verdade não é isso, gente. Quando o pessoal do Rio de Janeiro não fez a revolta da vacina, né, não é porque eles não queriam tomar vacina especificamente. Aconteceu essa rebelião, muitas pessoas foram expulsas de suas próprias casas e ficaram sem condições de moradia na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Sob o pretexto de que haveria uma reforma sanitária na cidade, ocasionando, claro, uma vacinação. Com isso, criou-se essa falsa ideia de que a revolta da vacina era só por conta da vacina, mas não era. Tinha muita coisa envolvida atrás dessa reforma sanitária, né? Oswaldo Cruz, inclusive, que era um dos líderes dessa reforma sanitária, foi muito criticado, inclusive, pela população. Criou-se uma revolta contra o Oswaldo Cruz. Hoje ele já é homenageado, mas criou-se uma revolta contra ele, por quê? Porque as pessoas achavam que a culpa era dele, por causa da vacina, entendeu? Então, uma das mentiras da história do Brasil é essa. A revolta da vacina não tem nada a ver, realmente, com a questão da vacinação em si.
E a quinta mentira sobre a história do Brasil, que muita gente acaba acreditando, é sobre a independência. Será mesmo que foi Dom Pedro, por bondade, por amor ao país, que decretou a independência? Foi ele que decretou, mas será que foi por causa de bondade realmente? Não foi. É uma balela essa história de que Dom Pedro tinha amor ao país, por isso que libertou o Brasil de Portugal. Na verdade, quando Dom Pedro ficou aqui, depois que o pai dele, Dom João, foi para Portugal, né, ele não queria defender o nosso país. Ele queria o quê? Conseguir tomar o poder aqui no Brasil, conseguir assumir o controle do país. Ou seja, quando o pai dele saiu, deixou o cargo de imperador aqui vago, o que ele fez? Decretou a independência para poder assumir o poder. Dom Pedro, na verdade, nunca amou o país. O que ele fez foi se unir com as elites brasileiras, fazendeiros na época, né, principalmente. Essa elite que queria se desvincular de Portugal e Dom Pedro que queria assumir o poder aqui no Brasil. Por isso que ele decretou a independência, não foi um ato de bondade. E além disso, aquele quadro, né, do Pedro Américo que redata o grito às margens do Ipiranga, claro que aconteceu. Já foi comprovado historicamente que Dom Pedro não estava em cavalo, não estava com aqueles trajes de honraria, como foi pintado no quadro do Pedro Américo, e que não tem nada a ver essa história de Ipiranga. Muitos inclusive duvidam que Dom Pedro tenha decretado a independência às margens do Ipiranga. Essa história do Ipiranga é muito contestada ainda e muito provavelmente é mentira, mas o que se sabe é que Dom Pedro não decretou independência daquela forma que foi relatada no quadro de Pedro Américo. Aquilo lá é só uma ilusão realmente para criar essa impressão das pessoas de que Dom Pedro salvou o Brasil de Portugal, sendo que na verdade continuou a mesma coisa depois que ele assumiu o poder e criou essa mentira aí na cabeça de muitas pessoas, né? Bom, esse é mais um vídeo do nosso canal com as mentiras da história do Brasil, que você inclusive pode até que acreditava, né? Se tem mais algum aqui que a gente não falou aqui no vídeo, coloca nos comentários, a gente vai ler e vai conhecer também mais uma dessas ilusões que muita gente acredita, tá bom? Põe no ar, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter, nas suas redes sociais, no Instagram, no que você preferir. Se inscreva no canal se não for inscrito e claro, deixe seu joinha pra ajudar a gente, tá bom? E vem novidade muito bacana aí no nosso canal, acompanha a gente, se inscreva pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? Valeu demais, gente, até a próxima.